Meus irmãos, bom dia, graça e paz, aleluia. Deus é bom. Hoje estou aqui em Itaguara. Louvado seja Deus. Estamos aqui em Itaguara e focados em fazer a obra do Senhor e cumprir a sua vontade. Bom dia aí, Joélia. Bom dia, Zé Marcos. Bom dia, João, Leandra. Bom dia para vocês, gente. Louvado seja Deus. Que a sua semana seja uma bela semana, abençoada e debaixo da graça e do favor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ontem nós tivemos uma reunião aqui em Itaguara poderosa, um culto, uma celebração. A palavra foi enviada. O João está aí, ó. O João estava no culto ontem, João. Comentem para nós do culto, João. Nosso futuro advogado, João. Aleluia. Bom dia, Leandra. Senti sua falta, hein, Leandra, esse final de semana. E, meus irmãos, nós estamos em uma jornada tão importante, que é o estudo do livro de Gálatas. Na verdade, estamos dando uma palavra introdutória nesse primeiro momento e temos muito que compartilhar. Só estamos começando. Então, qualquer instrução, enquanto estamos nessa palavra introdutória, vai lendo o livro de Gálatas, tá? Estou com ele aberto aqui, ó. São apenas 6 capítulos. Você sentou aí e você consegue ler o livro de Gálatas assim, ó, né? Mas leia pausadamente, leia com calma, talvez um capítulo por dia, tentando lendo mais detalhadamente, tentando entender e pedindo ao Espírito Santo para te conduzir nisso. Enquanto isso, nós vamos aqui aprendendo, né? E desenvolvendo a palavra e a revelação aqui aos poucos. Nós estamos estudando com base no livro do pastor Aloísio, o livro Libertos da Lei, Cativos por Amor, né? Aos Gálatas, um livro muito importante que você quiser adquirir, vale muito a pena. Bom dia, Reinalva. Bom dia, Bruno. Deus abençoe vocês. O João está falando aí, ó, bênção demais. Foi bom, né, João? Deus manifestou seu poder e a sua graça sobre nós. Amém? Gente, vamos então para a conclusão da nossa introdução do nosso estudo, que a partir de quarta-feira nós vamos entrar propriamente no livro dos Gálatas, do verso 1 ao verso 10, né? Do verso 1 ao verso 10. Depois vamos pegar do verso 11 ao verso 24 e assim concluindo o primeiro capítulo. Depois nós vamos para o segundo, enfim, vai ser assim e tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Tá animado aí? Diga aleluia, amém, gente? Precisamos estar focados, né? Sabendo que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então, prosseguindo na nossa introdução do estudo aos Gálatas, no Gálatas capítulo 1, verso 6, né, ao 7, Paulo vai dizer: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Olha isso, gente. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Eu leio isso aqui e eu fico, assim, às vezes, constrangido e muito arrependido de algumas coisas que a gente por ter aprendido errado, ensinou errado. O que Paulo fala que nem evangelho não é. Então hoje a gente fica, igual um ditado que o pessoal usa, né? Hoje a gente fica correndo atrás, tentando resolver, refazer
reconsiderar, reconstruir o pensamento, né? E há uma luta, uma batalha muito grande. Quantas resistências você vê nas pessoas, na igreja, na liderança. A gente fica tentando ali corrigir, trazer, né, aquilo que Paulo chama de evangelho. E o que Paulo chama de evangelho? O evangelho que Paulo considera é o evangelho da graça, é o evangelho que não tem mistura com lei. Os Gálatas estavam se distanciando da graça de Cristo, atraído por algo que era tido como evangelho, mas Paulo começa a bater no que diz, olha, isso não é evangelho, isso não é evangelho. Então, uma mistura do evangelho da graça com a lei, sabe o que vai resultar? Em mais lei, mais condenação. Então, o que eu quero conversar com vocês aí hoje? Beijo no coração. A Simone está aí. Deus abençoe, filha. Te amo, viu? Saudade. O que a gente precisa perceber e entender hoje aqui? Toda mistura, tudo que é mistura, perverte o evangelho. Tudo que é mistura. Se a gente acrescenta qualquer coisa ao evangelho da graça, se a gente acrescenta mais, sabe como? Ó, você é salvo pela graça, mas... Aí pronto. Já está contaminando o evangelho. Os Gálatas estavam abandonando a pureza do evangelho da graça. Estavam se misturando com a lei. Eles não tinham deixado de crer em Cristo. Eles não tinham deixado de crer em Cristo, mas começaram a acrescentar lei. Começaram a acrescentar lei ao evangelho. E Paulo vai dizer, não, gente, como que vocês fazem isso tão rápido? Vocês começaram pela graça e agora estão querendo mudar isso. Não, gente, não faça isso. E aí Paulo, ele se manifesta bravamente, né? Esse é um perigo constante que enfrentamos em nossa vida cristã. Frequentemente nós somos tentados a voltar para a lei. Frequentemente. E o que eu quero hoje, para a gente concluir a nossa introdução? Como podemos saber que estamos misturando graça com lei? Como nós podemos saber que estamos pervertendo o evangelho? Como que a gente pode saber? Então eu vou citar aqui para vocês algumas coisas que, de fato, se a gente não tiver cuidado, vai desconstruir a ideia do evangelho da graça e vai fazer a gente viver um evangelho que Paulo fala. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então vamos lá. Primeira coisa, se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal de que você depende das obras da lei. Se ao olhar para a cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, isso não traz para você conforto, estabilidade, paz interior, e você fica o tempo todo pensando, o que eu posso fazer para agradar o Senhor? O que eu posso fazer para ter favor de Deus? Se você está vivendo nessa realidade, precisa-se voltar e parar e analisar. Se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, significa dizer que você ainda está contaminado pela lei. Quer ver outra coisa? Você crê que foi salvo pela graça. Quem crê aí, diga amém. Você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que é santificado pelo seu próprio esforço, então você está na lei. Porque se eu fui salvo pela graça, o que significa a palavra salvação dentro do contexto do evangelho? Né? Uma pessoa, para ser salva, ela tem que ser perdoada, ela tem que ser justificada pela fé. E o que é santificação? É resultado de perdão e de justificação.
Então eu fui perdoado, justificado, logo sou justo, sou santo. Então se eu penso que eu tenho que me esforçar para ser santo, se o esforço próprio ainda é a visão que eu tenho para ser santo, eu ainda estou na lei. Eu ainda não entendi que eu fui salvo pela graça. Gente, olha isso. Então você que crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo seu esforço próprio, então você ainda está vivendo na lei. Ou está contaminado pela lei. Está vivendo a doença dos Gálatas. Né? E vê, terceira coisa. Vou só citar essas coisas aqui, hoje a gente vai terminar. Terceira coisa, mas se você puder anotar ou adquirir o livro, é muito importante isso. Quando você pensa que Deus está zangado consigo, quem já pensou isso aí? Não, Deus está zangado comigo, ou Deus está bravo comigo. É verdade que Deus se ira por causa do pecado. Deus lida com o pecado com rejeição. Deus se ira por causa do pecado. Mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, Deus só nos vê a partir de Cristo. E uma vez que Ele nos vê a partir de Cristo, não há condenação sobre nós. Percebe? Se Deus olhar para mim e para você sem Cristo, nós seremos condenados. Porque o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus, ela vai vir com punição. Mas Deus nos vê a partir de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai falar, que nós nos revestimos de Cristo. Revestir é como você que está com uma roupa. Ó, né? Meu corpo está aqui. Mas você está me vendo a partir dessa camisa azul que eu estou vestindo aqui, por sinal muito bonita. Você está me vendo a partir dessa vestimenta. Então, é assim que Deus nos vê. Deus nos vê a partir de Cristo. E por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, tira essa visão de que, Deus está zangado comigo. Não, se Deus estiver zangado com você, você ainda não está em Cristo. Agora, se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz é essa que Deus vai estar zangado com você? Que paz é essa que Deus vai estar brigado com você? Então, quando você pensa que Deus está zangado consigo mesmo, você ainda está vivendo a lei, pensando que o esforço é seu. Na verdade, Jesus já pagou o preço do seu pecado na cruz para que você tivesse paz com Deus. Então, hoje nós vivemos em paz com o Senhor. Se você crê, diga aleluia. Amém, gente? Olha, quarta coisa. Quando você pensa que agradamos a Deus pelo nosso esforço ou mérito pessoal. Olha aí. Quando você pensa que agradamos a Deus pelo esforço, o nosso esforço ou mérito pessoal. A verdade é que estamos debaixo do amor e da aceitação de Deus por causa de Cristo. Então, o que agrada a Deus? Né? O que a gente tem que fazer para agradar a Deus? Se a gente for pensar dentro do contexto do Evangelho da Graça, o que agrada a Deus foi o que Jesus fez na cruz, não é o que você faz hoje. O que agrada a Deus é o que Jesus fez na cruz. Ele foi lá e cumpriu toda a justiça. É isso aí. É o que Jesus fez na cruz é que traz alegria ao coração de Deus. Porque hoje, por causa de Cristo, ele recebeu muitos filhos semelhantes a Jesus, conforme Paulo vai escrever em Romanos no capítulo 8. Deus nos predestinou para sermos filhos semelhantes a Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando você pensa que agradar a Deus é fruto do seu esforço ou mérito pessoal, você está querendo ser melhor do que Jesus fez na cruz por você. E isso é impossível. Então, o que agrada a Deus? O que agrada ao Senhor é ter
e perceber o que Jesus fez na cruz. Então, tome cuidado com isso para você não ficar aí tentando com esforço próprio agradar a Deus. Sabe como que você agrada a Deus? Quando você crê, aleluia, quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê no que Jesus fez por você na cruz. Isso agrada a Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor está em Cristo. E por Cristo Ele tem a mim, Ele tem a você. Então, pensa nisso. Outra observação que é para você analisar. Quando pensa que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que é conquistado pelo nosso esforço. Aí, na verdade, a vitória é algo que recebemos pela graça. Nós somos libertos da lei, nós somos libertos da condenação do pecado, nós somos libertos da lei do pecado. Paulo vai dizer isso. Eu fui liberto. Então, quando eu penso que a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo é algo relacionado ao meu esforço, eu estou totalmente equivocado e achando que é pelo meu esforço que eu vou resolver essa situação. E na verdade não é. Você foi liberto da lei do pecado. Quem te libertou? Foi seu esforço? Não, foi Jesus. Né? Você tem vitória sobre o diabo. Como você tem vitória sobre o diabo? Por meio de Jesus. Está vendo? Que nada é nosso, nada é meu, nada é eu que faço. Na verdade, Jesus já fez tudo na cruz. O que a gente precisa é crer nele e descansar naquilo que ele já fez. Aleluia! É isso que você tem que perceber. Crer e descansar. A verdadeira vitória não é conquistada, mas é recebida de graça pela fé. Ai, gente, que mudança de mentalidade. A verdadeira vitória não é conquistada, é recebida pela graça. É recebida pela fé. Você está querendo dizer então que eu não tenho que fazer nada? Oi, se eu disser para você que não. A única coisa que você tem que fazer é crer. E crendo, você vai ver, você vai rejeitar o pecado. Crendo, você vai ver que você vai vencer o diabo. Crendo, é só crer. Quando você crê, você se apossa do que Jesus fez na cruz. Você se apossa da vitória conquistada na cruz. Por isso é que somos chamados mais que vencedores. O que é mais que vencedor? É porque nós temos alguém que já venceu por nós. Então, nele nós somos mais que vencedores. Tá? Então, pensa nisso. Quer ver outra coisa? Que a gente precisa ter cuidado para não misturar graça com lei. Quando vive constantemente com um sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados. Quem acha que precisa ser punido não entendeu que seus pecados já foram cravados na cruz ou perdoados. Quer dizer que eu posso continuar pecando? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não tem que andar debaixo de culpa ou condenação. Quantas pessoas, às vezes, elas vivem uma vida cristã triste, vivem uma vida cristã abatida, vivem uma vida cristã debaixo de condenação, parece que nunca leu Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parece que nunca leu isso. Parece que nunca leu Romanos 5:1. Que por meio da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. É isso. A pessoa fica, mas eu falei hoje, agora eu estou condenado. Que condenação? Não há condenação para quem está em Cristo. Então por que você tem que reconhecer seu pecado? Porque você precisa arrepender. Arrependimento nós temos que ter. Né? Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, não sei se você já observou isso, mas quando ele volta para a casa do pai, ele caindo em si, isto é, ele reconheceu que errou. E ele decide compartilhar e falar do seu erro. Então ele diz, eu vou voltar, vou falar com meu pai que eu pequei contra o céu, pequei contra... Enfim, ele volta falando, ele volta pensando no que falaria. Quando ele chega
diante do Pai, ele vai falar tudo aquilo com o Pai. Qual é a resposta que o Pai dá? Qual é a resposta que o Pai dá? Nenhuma. Porque arrependimento, confissão de pecado é necessário para mim e para você, porque nós precisamos reconhecer que erramos. Agora, todos os nossos pecados já foram perdoados. Uau! Que coisa maravilhosa! Você perceber que não há condenação mais sobre a sua vida. Todos os seus pecados já foram perdoados. Então por que você tem que reconhecer? Porque você errou. E quando você reconhece, a Bíblia diz que aquele que reconhece o erro e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando você reconhece, você entra no favor do Senhor. Mas não temos que andar mais debaixo de condenação ou com nenhum sentimento de culpa. Porque pecados cometidos ontem, pecados que serão cometidos hoje e pecados que porventura eu venha cometer amanhã, todos já foram perdoados. Todos, sem distinção. Jesus na cruz, ele foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Todos os pecados na cruz foram resolvidos. Então essa coisa que você andar debaixo de culpa, hoje eu nem vou orar não, porque eu errei. Não, reconhece que errou e creia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Está percebendo o que eu estou falando? Porque é nessa perspectiva que Paulo vai escrever o livro de Gálatas. Não é de outra perspectiva, é nessa. Paulo vai escrever o livro de Gálatas, ele vai começar falando exatamente isso. Por que vocês decaíram da graça? Por que vocês deixaram tão rapidamente o evangelho da graça de Cristo que os salvou para viver um outro evangelho que eu chamo, e não é evangelho, Paulo vai falar, um outro evangelho que não é evangelho. Então, às vezes nós estamos misturando muitas coisas e estão deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos mais 3 aqui para terminar hoje. Quando presume que a vida cristã é muito difícil e penosa, meu Deus, a verdade é que a lei é sempre penosa, mas a graça traz paz e descanso. Nossa, ser crente é muito difícil. Já ouviu alguém falar assim? Ser crente é muito difícil. Eu tenho até dificuldade de pregar o evangelho porque é muito difícil. Ser cristão é muito difícil, é muito pesado. Que história é essa? Que história é essa de que ser cristão é pesado? Que ser evangélico é pesado? Então você não entendeu nada. Então você não entendeu Cristo, não entendeu a cruz, não entendeu nada. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz, é suave, é leve, não tem esse negócio de peso. Por que é pesado? Porque você quer fazer pelo seu esforço próprio. E fazer pelo esforço próprio é lei. E se você tenta viver por lei, preste atenção, se você tenta viver na lei pelo esforço próprio, pode ter certeza, vai ser muito pesado. E ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Por isso Jesus teve que vir, porque se Jesus não viesse, nós estávamos lascados, nós estávamos condenados ao inferno, porque ninguém pela lei conseguiria ser salvo. Agora, quando você presume que a vida cristã é muito difícil, você está dizendo que Jesus fez na cruz para você não valeu de nada, porque hoje você tem que continuar se esforçando, tem que continuar pagando preço, tem que continuar carregando peso. Não existe peso. Para quem está em Cristo, não há peso, não há peso. Ou você ainda não leu Mateus 11, 28 e 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com Cristo, debaixo da compreensão do Evangelho, não existe peso. Então, quando você presume ou tem a sensação de que está difícil e está pesado servir a Deus, você ainda está vivendo na lei. Não, entra no descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, descanso de suas obras, porque as obras Jesus já fez na cruz. Descanso das suas obras. Irmão, o dia que eu entendi isso, eu fui liberto. Servir a Deus para mim hoje é leve.
Tem muitas coisas pesadas, mas servir a Deus é leve. Cumprir meu ministério é leve. Ter a certeza de que sou amado todas as manhãs e acordar dizendo: eu sou amado, eu sou perdoado, eu fui justificado, meu nome está escrito no livro da vida, não há nada que possa me impedir de ser salvo. Oh, glória! Isso é paz interior, é tranquilidade, é quietude, é convicção pela fé de que eu fui salvo, né? Vamos mais um. Quanto você pensa que não merece receber a bênção? Aí, a bagunça. Olha a mistura de graça e lei. O que te faz merecedor da bênção? O seu esforço ou o que Jesus fez na cruz? Não, o que me faz merecedor da bênção é meu esforço. Então você está na lei. O que te faz merecedor da bênção é o que Jesus fez na cruz. Se você pensa que precisa ser merecedor da bênção de Deus, então você ainda não entendeu a graça da bênção imerecida. Porque as pessoas pensam às vezes e fazem confusão é isso. Ah, mas eu não mereço. Não estou dizendo que você merece. Eu estou dizendo que alguém fez por você. E por ele, você hoje é digno. Aleluia. Por ele nós somos dignos. Dignos de salvação, inclusive. Que era, o nosso estado era de condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. Havia um risco de dívida contra nós. Jesus vai para a cruz. Ele cumpre tudo aquilo lá. Para quê? Para que você hoje tenha leveza. Na lei você deve merecer para receber. Na graça você recebe sem merecer. Por que você recebe sem merecer? Porque alguém, esse alguém se chama Jesus Cristo, ele já pagou o preço por você. Creia nisso. Isso é evangelho. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não tem nada a ver com a gente. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é favor de Deus. Não vem da gente, não tem nada a ver com a gente. A única coisa que nós temos é crer no favor, crer nessa verdade. Então, não fica pensando aí, como é que eu vou fazer para merecer a bênção? Não, na verdade você não merece a bênção, mas por meio de Cristo você foi feito digno da bênção. Então agora, por meio de Cristo, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. E por último, quando você pensa que já esgotou a paciência de Deus, nossa, eu errei tanto, eu falei tanto, agora Deus não quer nem saber mais de mim. Não, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã, Deus já sabe e já perdoou. Então, não tem esse negócio de você esgotar a paciência de Deus. Não tem isso. Acabou. Se você está em Cristo, né, o fato é que, em seu conceito, apenas as pessoas boas merecem receber graça. E na grande verdade é, quem merece? Quem merece? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quem merece receber graça? Isso é uma contradição, pois a graça é justamente para quem não merece. A graça é para quem não merece. Sabe quem é a graça? É para você. Sabe para quem é a graça? É para mim. É para quem não merece. Aleluia! Está comigo aí, gente? Ô, glória! Está percebendo o que a gente está conversando aqui? A graça é para quem não merece. Então, eu quero concluir hoje fazendo você pensar aqui algumas coisinhas. Segundo a lei, por isso que a gente não pode misturar. Segundo a lei, tudo depende do homem e de sua obediência. Na lei, tudo depende do homem. Segundo a graça, tudo depende do que Jesus fez na cruz. Já não depende mais do homem. O que passa pelo homem? Apenas crer. A lei, presta atenção, a lei exige justiça. A graça concede justiça. Olha a diferença.
Na lei, o homem tinha que tentar ser justo para ser aceito. Na graça, o homem é feito justo, portanto, aceito. Você foi justificado. O que é ser justificado? É ser feito justo. Então, na lei, o homem tinha que ter, a lei exige justiça. A graça concede justiça. A lei diz, faça. A graça diz, eu fiz por você. É muito, muito diferente. E a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Porque se misturar, não é evangelho. Ou vai virar mais lei ainda. Então, a lei diz, você tem que fazer. No evangelho da graça diz, não, Jesus já fez por você. O que você precisa é crer. E crendo, entrar no descanso. Então, tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo. É o homem olhando para si. O homem avaliando seu esforço. O homem, enfim, tudo na lei tem a ver com você olhando para si mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você olhando para Jesus. Amém ou não amém? Por hoje. Tudo na lei tem a ver com você olhando para você mesmo. Mas tudo na graça tem a ver com você olhando para Jesus. Lembra da serpente que foi levantada no deserto, que é o tipo de Cristo, lembra? O que as pessoas tinham que fazer? Apenas olhar. Olhar para a serpente e crer na palavra do profeta. Pronto, só isso. Deus abençoe você. Terminamos aqui a introdução. Então, isso que nós conversamos aqui sexta-feira e que conversamos hoje é a introdução de tudo aquilo que nós vamos conversar. Imagina o que está vindo por aí. Ô glória! Imagina o que Deus ainda tem para compartilhar conosco e que está na Bíblia. Sabe o que me entristece, tem hora? É que a gente, por falta de informação, já leu essas coisas inúmeras vezes e entendeu errado ou teve uma explicação errada e entrávamos debaixo de jugo, de peso, a vida cristã se transformava numa dor, num sofrimento e algo que Jesus já fez. Jesus já sofreu por você. Você não precisa mais sofrer. O que agora você precisa é crer e desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa. Deus abençoe você. Quarta-feira estaremos juntos novamente, já entrando no estudo de Gálatas, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Amém? Então já vamos entrar do Gálatas 1, do verso 1 ao 10. Com certeza gastaremos aí umas 2 ou 3 lives para estudar esses primeiros 10 versos. E assim nós vamos avançando. Não importa, se eu gastar aqui meio ano com você, não tem problema. Claro que eu acho que não chega a isso tudo, mas nós vamos gastar um tempo para estudar Gálatas. Isso vai mudar completamente a nossa vida cristã. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estou aqui com a minha mãe hoje, aqui em Itaguara. Mamãe está fazendo ali um cafezinho já. Ô glória! E estar do lado dela é sempre muito importante, muito bom para mim, viu? Abraços, beijo no coração. Até quarta-feira, querendo Deus. Até lá.